Eu fui jogado no rio mais poluído do Brasil, o Rio Tietê. Os policiais federais cometeram uma injustiça, mas a Virgem Maria me salvou. Meu nome é Padre Bezerra. E eu fui jogado vivo no Rio Tietê pelos homens que juraram proteger a lei. Não foi acidente. Não foi engano. Foi punição. Aconteceu numa terça-feira, ao amanhecer, quando eu saí da igreja carregando documentos que não deveria ter tocado. Documentos que provavam corrupção. Documentos que ligavam delegados federais a tráfico, lavagem de dinheiro, assassinatos. Eu tinha visto o rosto deles, 3 policiais com uniformes imaculados, quando me empurraram pela ponte. Lembro da água fria. Lembro de pensar que aquele era o fim. Mas deixem eu voltar um pouco. Porque não comecei a vida assim, caindo de pontes. Comecei de joelhos. Passei 20 anos pregando justiça divina. Mas não era pregação teórica, era ação. Eu vinha de uma família pobre na periferia de São Paulo. Cresci vendo gente sendo esmagada pelo sistema. E quando me tornei sacerdote, jurei que não seria um padre de poltrona. Fui para as ruas. Criei um centro de acolhimento para meninos de rua. Denunciei tráfico. Gravei conversas de criminosos que confessavam crimes dentro do confessionário. Sim, eu fiz isso, quebrando o sigilo pastoral porque acreditava que a lei divina estava acima do sigilo humano. Meu bispo me advertiu várias vezes. Meu colega, Padre Tomás, me pediu para recuar. Minha avó, Dona Adélia, que criou a maioria dos meus irmãos sozinha, me suplicava para pensar na minha segurança. Eu ignorava tudo isso. Porque naquele tempo, eu tinha certeza. Certeza que Deus me protegia. Que meu trabalho era santo. Que nenhuma força terrena poderia me tocar enquanto eu estivesse servindo a verdade. E essa certeza, eu sei disso agora, era a coisa mais perigosa que eu possuía. Porque certeza é um irmão gêmeo do orgulho. São tão parecidos que a gente nem consegue distinguir um do outro. Eu lembro de uma quinta-feira à noite, uns meses antes de tudo acontecer. Uma mulher entrou na sacristia. Precisava falar comigo. Ela se chamava Maria. Tinha um filho envolvido com tráfico. Pediu para eu interceder, para eu conversar com ele, para eu tirar daquela vida. Eu disse: Maria, deixe comigo. Eu vou. Não disse com humildade. Disse com arrogância. Como se eu tivesse poderes que nenhum outro padre tinha. Como se a minha determinação fosse suficiente para salvar qualquer alma. Ela saiu tranquila. Confiante. Porque meu tom de voz tinha convencido dela de que eu tinha controle sobre coisas que ninguém controla. Quando conversei com o filho dela, um rapaz chamado Douglas, ele riu de mim. Riu mesmo. Disse: Padre, você acha que consegue lutar contra homens que têm poder de matar? Você, com seu colarinho branco. Aquilo me enfureceu. Não porque ele tinha razão. Porque eu sabia que tinha razão, e mesmo assim ia tentar prová-lo errado. Comecei a me envolver mais. Profundamente. Demais. Gravei conversas. Fotografei papéis. Entreguei informações para pessoas que eu achava que eram jornalistas, mas que podem muito bem ter sido infiltrados. Eu pensava que estava fazendo justiça. Mas estava coletando armas. Armas que acabariam sendo apontadas para minha cabeça. Os sinais começaram semanas antes de tudo. Um carro me seguia. Recebi uma ligação anônima dizendo que tinha marcado meu funeral. As crianças do centro foram intimidadas. Um menino chamado Lucas, que eu ajudei a sair das ruas, apareceu na minha porta com um olho roxo. Ele disse que 2 homens o procuraram, perguntando sobre mim, sobre que documentos eu tinha, sobre quem mais estava envolvido na minha rede de denúncias. Eu deveria ter parado. Deveria ter entregado os papéis. Deveria ter procurado meu bispo e dito: eu fiz besteira. Preciso de ajuda. Mas não. Eu marquei um encontro com um jornalista. Planejava vazar tudo. Mostrar ao mundo a podridão que eu tinha documentado. Marquei para o dia seguinte. Não cheguei a contar para ninguém. Nem para Padre Tomás. Nem para meu bispo. Nem para minha avó. Porque eu tinha certeza de que Deus me protegia. Naquela noite, eu não consegui dormir. Fiquei ajoelhado na primeira fileira da igreja. A imagem de Nossa Senhora estava iluminada. Era uma imagem pequena, de madeira, que estava ali desde que a igreja foi construída. Eu olhei para ela e fiz uma oração que soa tão ingênua agora que dói. Eu disse: Mãe Maria, guia meu caminho amanhã.
Que a verdade prevaleça. Que esses homens sejam destruídos pela sua própria ganância. Eu não pedi proteção. Pedi vitória. Pedi que os inimigos fossem destruídos. Como se a minha guerra fosse a guerra de Deus. A imagem não respondeu. Claro que não respondeu. Mas havia um silêncio diferente naquela noite. Um silêncio que pressionava. Como se a própria casa de Deus estivesse me pedindo para despertar. Mas eu não despertei. Eu apenas saí de lá quando o sol começou a nascer. Cheguei à ponte pouco depois das 6 da manhã. Com os documentos na mochila. Sozinho. Ingênuo. Completamente seguro de que eu tinha razão e o resto do mundo estava errado. Aquilo aconteceu em questão de segundos. 2 deles vinham de frente. Um vinha de trás. Eu tentei correr. Não consegui. A corrente já estava sendo amarrada ao meu pé quando eu finalmente entendi o que estava acontecendo. E nesse instante, nesse momento específico, eu não senti raiva deles. Senti raiva de mim mesmo. Uma raiva que queimava tanto quanto qualquer fogo. Eles me empurraram. E eu caí. A água do Tietê é fria demais. Mais fria do que qualquer água deveria ser. Dói. Dói de uma forma que não é apenas física. É como se o frio penetrasse sua alma e congelasse todas as suas certezas. Meus pulmões gritaram. Meu corpo convulsionou. E enquanto eu afundava, e eu afundava rapidamente por causa daquela corrente, comecei a entender coisas que nunca tinha compreendido em 20 anos de sacerdócio. A primeira coisa que entendi foi que fé não é certeza. Fé é entregar-se quando a certeza desaparece. E naquela água, a minha certeza desapareceu em menos de um segundo. Os olhos abertos na escuridão. Aquela era a minha realidade. Escuridão total. E silêncio. O silêncio é insuportável quando você está morrendo. Porque silêncio significa que ninguém está chegando para salvá-lo. Que ninguém pode ouvi-lo gritando. Porque gritar embaixo da água é morrer mais rápido ainda. Lembro de pensar em Lucas. No rosto dele com aquele olho roxo. Pensei, aquele menino tentou me avisar e eu não ouvi. Depois pensei em Padre Tomás. Naquele dia específico, era segunda-feira, ele tinha me dito: Bezerra, você está colocando as crianças em perigo. Isso não é mais sobre você. E eu tinha respondido: Tomás, você não tem coragem. Nem tudo é negociação. Ele abaixou a cabeça e saiu da sala. Eu não pedi desculpas. Pensei na minha avó. Na última conversa que tivemos. Ela me serviu caldo verde e disse: Meu filho, às vezes a gente confunde vontade de Deus com vontade de estar certo. Eu sorri para ela. Como se a entendesse. Como se estivesse apenas alimentando-me e não ignorando o conselho mais importante que ela tentava me dar. Meus pulmões queimavam. Não é uma queimação que dura alguns segundos. É uma queimação que vai aumentando. 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 Até que você sente que vai explodir de dentro para fora. E então, naquele fundo do poço, naquele lugar onde não há mais luta, não há mais resistência, onde não há mais nada além de você e da morte, eu pedi. Mas não pedi para ser salvo. Isso teria sido arrogância ainda. Pedi perdão. Pedi desculpas. Sussurrei debaixo da água: Mãe Maria, eu fui soberbo. Eu achei que conhecia os planos de Deus. Eu matei a mim mesmo com meu próprio ódio à corrupção. Perdoa-me. Recebe-me. Eu havia dito a vida inteira que tinha fé, mas naquele instante, afundando, era a primeira vez que eu realmente me rendia. E quando eu me rendi, quando finalmente soltei a máscara de certeza que carregava, algo mudou. Não de imediato, mas mudou. A corrente que estava presa ao meu pé era de aço maciço, bem amarrada, feita para prender. Mas ela se partiu. Não deveria ter se partido. Aço não se parte assim. Não sem causa. Não sem razão. Mas se partiu. E algo, Deus me perdoe por dizer isso em voz alta, algo me empurrou para cima. Não era força minha. Não tinha como ser. Meus pulmões já tinham desistido de lutar. Minhas pernas não respondiam mais. Meus braços não tinham força. Mas algo, como se fossem 2 braços invisíveis, me levantou. Me empurrou. Me devolveu para aquele mundo que eu tinha quase abandonado. Quando minha cabeça saiu da água, quando o ar entrou novamente nos meus pulmões, eu não conseguia respirar direito. Estava tossindo.
sufocando. Cada respiração era uma facada. Cada tentativa de ar era agonia. Um pescador chamado Seu Jorge estava passando. Ele tinha uma rede e um barco velho. Ele disse depois que viu uma luz branca na água. Suas palavras exatas foram essas: Padre, eu vi uma luz branca. E vi uma figura feminina com os braços abertos. E ouvi uma voz dizendo: tira ele de lá. Seu Jorge não era católico. Era evangélico. Mas ele remou na minha direção mesmo assim. Quando me puxou para o barco, eu estava inconsciente. Os médicos disseram depois que eu fiquei 20 minutos sem respirar. Que nenhuma pessoa poderia sobreviver a isso. Que era medicamente impossível eu estar vivo. Mas ali estava eu. Vivo. Acordei no hospital 3 dias depois. Ou era 4. Não tenho certeza. O tempo não funciona da mesma forma quando você volta de um lugar onde o tempo não existe. As enfermeiras diziam que eu tinha tido sorte. Como se sorte fosse uma explicação racional para o que tinha acontecido. Os médicos diziam que era um milagre. Mas milagre era uma palavra que eles usavam porque a ciência não tinha resposta. Meu bispo, quando chegou, apenas me abraçou e chorou. Ele não pediu explicações. Sabia que as teria depois. Naquele momento, apenas me abraçou como se eu fosse um filho que tinha sido devolvido. Como se Deus tivesse roubado seu filho e depois decidido devolver. As luzes do hospital eram muito brilhantes. Demais. Tudo em mim doía. Meu peito ardia. Minha garganta estava machucada de tanto tossir. Meus pulmões pareciam que tinham sido preenchidos com vidro moído. Cada respiração era um sacrifício. Cada inspiração era uma lembrança de que eu tinha estado morto e agora estava vivo. E aquela transição entre morte e vida não era suave. Era violenta. Era dolorosa. Era como nascer de novo sem anestesia. A primeira coisa que lembro de verdade, não vago, mas com clareza, é de uma enfermeira apontando para uma máquina que fazia beep, beep, beep. Ela disse: Padre, este é seu coração. Está batendo novamente. Está muito acelerado, mas está batendo. Seu coração. Como se aquele órgão pudesse parar e depois começar de novo. Como se a vida fosse algo que poderia ser desligado e religado como uma televisão. Minha avó chegou no 2º dia. Ou 3º. As pessoas vinham em fluxos contínuos. Padres, monjas, pessoas da paróquia, pessoas que eu havia ajudado, pessoas que eu havia ferido com meu orgulho. E minha avó, Dona Adélia, entrou no quarto, sentou na minha cama, não na cadeira ao lado, mas na minha cama, como se quisesse estar o mais perto possível de mim, e me segurou a mão. Sua mão estava enrugada, cansada, mas forte, tão forte. Não disse nada por um tempo. Nós apenas nos olhávamos. Seus olhos tinham lágrimas. Meus olhos também tinham lágrimas. E naquele silêncio, aquele silêncio que durou minutos inteiros, havia uma conversa completa. Uma conversa que não precisava de palavras. Depois ela sussurrou: Adélia rezou para você. Rezei a noite toda. Rezei todas as noites desde que desapareceu. Rezei porque você é meu filho e uma mãe não para de rezar pelo filho. Mesmo quando o filho desaparece. Mesmo quando o filho morre na água. Uma mãe continua rezando. Adélia era ela mesma. Ela usava a terceira pessoa quando falava de suas próprias orações, como se fossem tão importantes que precisavam de uma voz separada. Como se suas orações tivessem sido tão poderosas que precisavam ser anunciadas como se fossem de outro ser. E talvez estivessem certos. Talvez as orações de uma mãe por seu filho fossem de fato vinda de outro lugar. De um lugar sagrado que eu nunca tinha compreendido. Eu sorri. E quando sorri, ela chorou mais ainda. Como se ver meu sorriso, ver que eu ainda era capaz de sorrir, fosse a confirmação de que o milagre era real. De que seu filho tinha realmente voltado. A coisa mais estranha de acordar do morrer é que quando você acorda, você não sente raiva. Deveria ter sentido. Tinha toda a razão do mundo para sentir. 3 homens tinham tentado me matar. Tinham amarrado uma corrente no meu pé. Tinham planejado meticulosamente que eu não saísse daquela água. Que eu fosse apenas mais um desaparecimento. Mais um padre que tinha metido o nariz onde não deveria. Mas quando abri os olhos naquele quarto branco do hospital, a única coisa que senti era uma tristeza profunda por ter sido tão cego.
por ter ignorado tantos sinais, por ter colocado tantas pessoas em perigo por causa do meu orgulho. Seu Jorge veio me visitar no segundo dia de hospital. Ele estava desconfortável na sala, como se seu corpo estivesse acostumado a estar em barcos, em rios, em espaços abertos, e não naquele quarto fechado, com cheiros de desinfetante e morte iminente. Ele trouxe uma cesta com frutas que sua esposa tinha preparado: maçã, banana, laranja, como se comida caseira pudesse curar. E talvez pudesse sim. Ele sentou na cadeira e ficou quieto, muito quieto. Depois disse: Padre, aquela luz que eu vi, eu ainda estou pensando nela. Todo dia, toda noite. Não consigo parar de pensar. Meu pastor diz que era anjo. Mas anjo é coisa de católico, não é? Eu respondi: Jorge, anjo não é coisa de católico ou evangélico. Anjo é coisa de Deus. E Deus é de todo mundo. Ou de ninguém, dependendo do ponto de vista. Ele piscou, processando. Depois perguntou: Você acredita em anjo? E eu, que tinha passado 20 anos argumentando sobre teologia, sobre doutrina, sobre que tipo de ser sobrenatural era biblicamente apropriado, simplesmente respondi: Jorge, eu acredito em muitas coisas agora que não acreditava antes. E sim, eu acredito em anjo. Mas acho que anjo não tem forma. Tem apenas vontade de salvar. Tem apenas intenção de levantar quem caiu. E você foi a mão de um anjo, Jorge. Ele acenou com a cabeça, como se aquilo fizesse sentido completo para ele. E provavelmente fazia. Porque seu Jorge nunca tinha fingido entender coisas complicadas. Ele apenas vivia a vida com simplicidade e bondade. Enquanto isso, eu tinha passado 20 anos entendendo coisas complicadas e fingindo que aquilo era fé. E quando você fica quieto, e eu estava forçadamente quieto naquele hospital, você compreende a diferença. No terceiro dia, recebi uma visita que não esperava. Era Padre Tomás. Aquele homem que tinha pedido para eu recuar. Que tinha me avisado para parar com as atividades de ativista. Que tinha vindo à sacristia tantas vezes com pesar nos olhos, rezando para que eu escutasse. Ele entrou no quarto com os olhos vermelhos de choro. Vermelhos demais. Como se tivesse chorado durante dias. Sem descanso. E sem dizer absolutamente nada, ajoelhou-se ao lado da minha cama. Ajoelhou-se. Um padre ajoelhando-se para outro padre. Aquilo era raro. Aquilo era sagrado. Aquilo era o oposto de tudo que meu orgulho tinha construído. Eu estendi minha mão e coloquei na cabeça dele e comecei a chorar também. Depois de um tempo, muito tempo, tão longo quanto aquele tempo no rio, Tomás levantou e disse: Bezerra, quando você desapareceu, eu soube que era minha culpa. Que eu deveria ter sido mais firme. Que eu deveria ter feito você escutar. Que eu deveria ter te denunciado ao bispo. Que eu deveria ter tirado você à força daquele caminho de destruição. E eu, que poderia ter dito sim, você tinha razão, você deveria ter feito isso. Ao invés disso, respondi: Não era sua culpa, Tomás. Não é sua culpa agora. Eu não escutava ninguém. Nem você. Nem ao bispo. Nem a minha avó. Nem ao Lucas quando ele tentou me avisar com seus olhos assustados. Nem ao Douglas quando riu de mim. Nem a Deus quando ele gritava na escuridão. Eu não escutava porque estava tão certo que estava certo. Que meu caminho era o caminho de Deus. Mas estava apenas criando mais ferimentos. A polícia veio me questionar. 2 delegados. Educados, mas firmes. Queriam saber tudo. Como tinha sido. Quem tinha feito. Que documentos eu tinha. Onde estavam agora. Porque a corrente tinha se partido. Como seu Jorge soube vir me buscar. Se havia testemunhas. Se havia prova. Eu contei tudo. Não guardei informações por estratégia, como tinha feito antes, guardando coisas para ter poder. Não protegi ninguém por medo de represália. Apenas contei. Como uma confissão. Porque naquela água, quando entreguei meu ego e meu ódio, tinha ficado claro que guardar informações era apenas guardar veneno. Que poder baseado em silêncio era apenas escravidão embrulhada em papel bonito. Aqueles 3 policiais foram presos 48 horas depois. 408 horas. 2 dias. Tão rápido.
Como se o sistema de justiça, aquele sistema que eu tinha tentado reforma sozinho, tivesse finalmente recebido permissão para funcionar. Os documentos que eu tinha foram apreendidos legalmente, não por um jornalista clandestino operando nas sombras, não por alguém quebrando regras, mas pelo sistema de justiça que finalmente tinha recebido informações precisas. E ficou clara também uma coisa que ninguém tinha me dito antes, mas que eu deveria ter compreendido muito tempo atrás. Justiça divina e justiça humana não são inimigos. Elas trabalham juntas. Mas trabalham quando você para de tentar ser o braço de Deus e apenas deixa Deus ser Deus. Que trabalham quando você suaviza sua voz. Que trabalham quando você confia. Uma semana depois de acordar, pedi para falar com o bispo. Sozinho. Ninguém mais. Apenas eu e ele. Ele entrou no quarto do hospital e fechou a porta. Aquela porta tinha som quando fechava. Um som que significava: o que for dito aqui fica aqui. Eu pedi para ele me ajudar a sentar. Não queria estar deitado quando falasse o que tinha que falar. Quando confessasse o que tinha que confessar. Ele me ajudou. Doía tudo. Meu corpo inteiro doía. Cada músculo. Cada osso. Cada célula tinha uma memória da água. Mas eu precisava estar de pé, ou pelo menos sentado, para o que vinha a seguir. Confessei tudo. Confessei que tinha quebrado o sigilo pastoral. Que tinha gravado confissões. Que tinha transformado a sacristia em um escritório de espionagem. Confessei que tinha gravado conversas sem consentimento. Que tinha colocado microfones. Que tinha compilado dossiês. Confessei que tinha compartilhado informações confidenciais com pessoas que mal conhecia. Que tinha feito alianças com jornalistas, políticos, ativistas, qualquer um que pudesse me ajudar em minha cruzada. Confessei que tinha agido por ódio à corrupção quando deveria ter agido por amor à verdade. Porque há uma diferença. Ódio à corrupção te torna agressivo. Amor à verdade te mantém compassivo. Confessei que tinha deixado crianças em perigo por causa do meu orgulho. Que tinha priorizado minha agenda sobre a segurança deles. Confessei que tinha ignorado todas as advertências. Do bispo. De Padre Tomás. De minha avó. De Lucas com seus olhos assustados. De Maria pedindo para eu recuar. De Deus gritando no silêncio. Confessei que tinha me feito de Deus. Que tinha assumido o papel que não me pertencia. Que tinha agido como se soubesse melhor. Como se a minha visão fosse a visão divina. Meu bispo me ouviu em silêncio completo. Não interrompeu. Não julgou. Não fez notas. Apenas ouviu. Com aquele tipo de presença que você raramente encontra. Aquela presença que diz: eu estou aqui. Completamente. Sem julgamento. Apenas escutando. Quando terminei, ele simplesmente disse: Bezerra, sente-se. Eu senti. E ele se ajoelhou. Um bispo ajoelhando-se para um padre. Aquilo também era raro. Aquilo também era sagrado. Ele disse: você aprendeu em uma semana no rio, uma semana na água, uma semana sendo morto, o que eu tenho tentado ensinar minha vida inteira. Que justiça divina não precisa de nossos punhos cerrados. Ela precisa apenas da nossa obediência. Que santidade não é força. É vulnerabilidade. Que Deus não precisa de soldados. Deus precisa de filhos. Depois ele me abraçou e chorou na minha ombro. E eu senti aquilo que nunca tinha sentido direito antes. Senti com cada célula do meu corpo. Senti na profundidade do meu ser que tinha sido quebrado e reconstruído. Senti a graça. Não como um conceito. Como uma realidade. Como dois braços de um pai abraçando um filho que tinha se perdido e finalmente tinha voltado para casa. Deixei meu trabalho de ativista quando recebi alta do hospital. Deixei a busca por conspiração que me consumia. Deixei a raiva disfarçada de justiça que tinha tomado conta do meu coração. Deixei o centro de acolhimento nas mãos de Padre Tomás, que o conduzia com sabedoria e paciência que eu nunca tive e provavelmente nunca terei. Mas não abandonei as crianças. Como poderia abandonar? Eles tinham se tornado minha razão de viver. Eles eram o propósito. Apenas mudei a forma como as ajudava. Porque compreendi que há formas de amar que não passam por confrontação. Há formas de servir que não passam por luta. Há formas de fazer diferença que não passam por raiva. Agora eu fico de joelhos. Literalmente. Passo horas em oração por elas.
pela segurança delas, pela sua redenção, pela sua volta para casa, pela sua transformação de vítimas em sobreviventes, pela graça divina que pode alcançá-los onde eu nunca consigo alcançar. E curiosamente, e isso continua me surpreendendo depois de todos esses anos, continua me fazendo questionar meu próprio entendimento. Mais coisas mudam quando estou rezando do que quando estava gritando. Porque oração não é passiva. Oração é o trabalho mais ativo que existe. É quando você coloca sua vontade completamente ao lado e deixa a verdadeira vontade, a vontade divina, agir através de você. É quando você se torna um canal, um instrumento, uma mão de Deus neste mundo. Recebi uma carta de Lucas 2 meses depois de sair do hospital. Ele tinha saído das ruas. Tinha arrumado trabalho como aprendiz em uma oficina de mecânica, trabalhando com ferramentas, aprendendo um ofício, construindo um futuro com suas próprias mãos. A letra dele era tremida, porque ainda era criança, afinal, a escrita não era forte, mas a mensagem era clara e tocava profundamente. Ele escreveu: Padre Bezerra, eu ouvi que você quase morreu. Eu rezei por você. Rezei muito. E você voltou. Então agora eu acredito que eu também posso voltar de onde estou. Que eu também posso sair desta situação. Obrigado por não desistir de mim. Mesmo quando eu queria que você desistisse. Mesmo quando achei que ninguém merecia me ajudar. Lucas, aquele menino que tinha aparecido na minha porta com o olho roxo, formou em engenharia. 18 anos depois de me conhecer. De me ver cair e levantar. De compreender que queda não é derrota final. Ele vinha me ver e dizia que foi meu testemunho, minha morte e ressurreição, que lhe mostrou que recuperação era possível. Que se um padre poderia cair tão fundo e ainda assim levantar, então talvez ele também pudesse. Que se alguém pode ser jogado no rio e sair vivo, então talvez alguém que estava sendo levado pela correnteza das ruas também pudesse nadar de volta. Ele agora trabalha em um projeto para reconstruir casarões na periferia. Casarões que desabaram. Casarões que foram abandonados. Casarões que ninguém acreditava que pudessem voltar a ter vida. Transforma ruínas em casas. E eu acredito que isso não é coincidência. Que ele aprendeu comigo que até mesmo vidas que parecem destruídas, que parecem sem conserto, podem ser transformadas em algo bonito. Que até mesmo uma casa que desabou pode ser reconstruída. Que até mesmo um menino que era apenas um número nas ruas, mais um estatístico em uma população de despossuídos, pode se tornar um homem que salva outros meninos. Que mata a si mesmo e ressuscita como alguém diferente. Maria, aquela mulher cujo filho Douglas o tinha ridicularizado quando eu tentei salvá-lo com meu orgulho, voltou para me ver. Ela não disse que Douglas tinha mudado completamente. Porque mudança não é completa. Mudança é processual. Ela disse que ele tinha parado de rir daquele jeito vazio. E que parou de ter aquele medo que brilhava nos olhos dele. Que começou a procurar emprego de verdade. Não porque eu tinha confrontado ele com força. Mas porque ele tinha visto que um padre poderia ser humilhado e sobreviver. Que poderia ser jogado em um rio e voltar. Que talvez ele também pudesse estar errado e sobreviver. Que talvez o erro não fosse uma sentença perpétua, mas apenas um desvio no caminho que poderia ser corrigido. E então havia os outros. Os nomes que eu nunca souberia. Os garotos que Lucas tinha ajudado porque Lucas tinha acreditado que era possível ajudar. As famílias que tinham sido reconstruídas porque alguém tinha visto meu testemunho e compreendido que recuperação era uma opção. Os ciclos de violência que tinham sido quebrados porque uma corrente se partiu debaixo de um rio. Os sonhos que tinham germinado porque alguém tinha plantado esperança. Seu Jorge se tornou meu amigo-irmão. Um amigo que não escolhi com a cabeça, mas que o Espírito escolheu para mim. Ele vem à missa às vezes, ainda evangélico, ainda com sua fé simples e honesta que desafia toda complicação teológica. E nós rezamos juntos de formas diferentes. Ele reza em voz alta, com confiança, com familiaridade. Eu rejo em silêncio, em contemplação, em espera. Ele fala para Deus como fala para um vizinho. Ele diz coisas como: Senhor, hoje foi difícil. A rede não pegou nada. A família está com fome. Mas eu tenho fé que amanhã é outro dia. Que amanhã a provisão vem. Eu fico quieto esperando que Deus fale para mim. E de alguma forma, aquelas duas formas de orar se completam. Quando ele sai, deixa a sacristia mais clara.
Como se a simplicidade dele iluminasse os lugares escuros da minha complicação. Como se a fé dele, que não precisa de explicações, que não precisa de provas, que apenas crê com a inocência de uma criança, fosse contagiosa. Como se quando você vê alguém rezando com simplicidade verdadeira, você compreenda que toda a complexidade do mundo não adiciona nada à fé. Seu Jorge me contou uma vez que continua vendo aquela luz branca. Não apenas naquela manhã no rio, mas em outros momentos. Quando reza na madrugada. Quando está em perigo e é salvo no último segundo. Quando vê um milagre pequeno acontecer. Uma planta que germina apesar da seca. Uma criança que sai de perigo no último momento. Uma cura que os médicos não conseguem explicar. Ele diz que aprendeu a reconhecer a luz de Deus. E que uma vez que você a vê, você não consegue deixar de vê-la em todo lugar. Que aquela luz, aquela presença, está em todas as coisas. Você apenas precisa aprender a olhar. Minha avó, Dona Adélia, vivia me dizendo agora, com aquele sorriso de quem finalmente tinha razão, de quem tinha esperado e rezado e finalmente viu a resposta chegar. Meu filho, agora você finalmente entendeu o que é fé. Não devo ter concordado no começo. Porque fé não é algo que você entende intelectualmente. É algo que você experimenta visceralmente. E eu tinha experimentado. Tinha metido a cabeça debaixo d'água, água fria, escura, sufocante, e descoberto que havia um ar que sustentava tudo. Um ar invisível. Um ar que não precisa de provas. Que não precisa de argumentos. Que não precisa de lógica ou estrutura. Que apenas existe. E que está lá esperando por você quando você finalmente para de lutar e permite que ele o carregue para a superfície. Uma coisa estranha acontecia agora. Quando pregava, as pessoas começaram a ouvir diferente. Não porque minhas palavras tinham ficado melhores ou mais eloquentes, mas porque minhas palavras tinham saído do meu ego, aquele ego que gritava, que confrontava, que tentava provar que estava certo, e entrado no meu peito. No meu coração que tinha sido quebrado e remontado. Quando eu pregava sobre fé, as pessoas sentiam fé, não como um conceito abstrato, não como uma ideia bonita, mas como algo real, tangível, que podia ser sentido na pele, que podia ser sentido nos ossos. Quando eu pregava sobre redenção, as pessoas sentiam redenção, não como uma promessa distante, não como algo que talvez acontecesse no céu, mas como uma possibilidade presente, imediata, que estava ali esperando por elas naquele exato momento. Porque não estava mais fingindo compreender. Não estava mais pregando sobre coisas que tinha estudado em livros. Estava compartilhando cicatrizes. E cicatrizes são as únicas coisas que as pessoas realmente acreditam. Porque cicatrizes são a prova de que você sobreviveu. Que você passou por fogo e não queimou completamente. Que você foi destruído e de alguma forma voltou inteiro. Há momentos em que a vida nos coloca diante de decisões que parecem simples na superfície, mas que carregam o peso de toda a nossa existência. Decisões que vão ecoar pelos próximos 20, 30, 40 anos. Depois de 6 meses no hospital, não consecutivos, mas em consultas repetidas, fisioterapia extenuante, acompanhamento psicológico, eu enfrentei uma dessas decisões. O bispo me chamou em seu escritório. Um lugar que eu conhecia bem. Onde ele tinha me ordenado. Onde tinha me advertido tantas vezes. Onde agora vinha me oferecer uma escolha diferente. Sentou-se à sua mesa de madeira antiga, a mesma onde tinha assinado minha ordenação como padre 20 anos antes. A mesa tinha cicatrizes, marcas de caneta que não saiam, pequenas rachaduras na madeira onde o tempo tinha deixado sua marca, como se a madeira também carregasse histórias, como se cada arranhão fosse uma história de alguém que tinha se sentado ali e tido que fazer uma escolha difícil. Ele olhou para mim nos olhos, de verdade nos olhos, não desviando o olhar, não fugindo da conexão, e perguntou: Bezerra, o que você quer fazer agora? Qual é o seu caminho daqui em diante? Aquela pergunta deveria ser simples. Mas não era. Porque havia 2 respostas possíveis. 2 caminhos que se abriam diante de mim como 2 portas em uma encruzilhada. A primeira era a que eu teria dado antes de entrar na água. Aquela água que me transformou, que me destruiu, que me reconstruiu. Quero continuar lutando. Quero voltar aos documentos que escaparam da correnteza. Quero expor a corrupção até o último nível. Quero que cada um daqueles homens pague pelo que fez. Quero justiça. Quero vingança disfarçada de justiça. A segunda era a que eu sentia em meu peito agora, crescendo devagar,
como uma flor que finalmente tinha permissão para desabrochar depois de ter sido pisada tantas vezes. Quero aprender a ser padre de verdade. Quero deixar de fingir que entendo a Deus e começar a experienciar a Deus. Quero deixar de pregar sobre fé e começar a viver fé. Quero deixar de estar certo e começar a estar presente. Escolhi a segunda. E quando escolhi, quando as palavras saíram da minha boca, senti um alívio tão profundo que quase desabei na cadeira. Como se todos os anos de tensão, toda aquela energia gasta em raiva, em certeza, em confrontação, em necessidade de estar certo, finalmente fossem autorizados a deixar meu corpo. Como se uma corrente invisível tivesse sido cortada. Como se eu finalmente pudesse respirar fundo novamente. Passei os meses seguintes de forma completamente diferente. Não regressei ao centro de acolhimento como uma figura central. Não voltei como o ativista que tinha deixado. Padre Tomás continuava lá, agora com uma equipe que tinha crescido exponencialmente durante minha ausência. Mas eu comecei a trabalhar na paróquia de forma que nunca tinha trabalhado antes. Comecei a fazer o trabalho invisível. O trabalho que ninguém vê. Visitava os doentes. Não com um discurso preparado, ou uma agenda escondida, ou uma necessidade de salvar alguém. Apenas me sentava ao lado da cama deles. Ouvia histórias de gente que estava partindo. Histórias de arrependimentos não resolvidos. De amores não ditos. De sonhos que não viraram realidade. De coisas que tinham deixado inacabadas. Segura suas mãos quando ninguém mais segurava. Quando o corpo estava começando a esfriar. Quando a morte estava se aproximando. Rezava com eles o Pai Nosso, uma oração tão simples que levei 20 anos para compreendê-la de verdade. Porque perdoe-nos as nossas dívidas assim como perdoamos aos nossos devedores, não era uma oração sobre justiça. Era uma oração sobre libertação. Era o reconhecimento de que você não consegue partir em paz se está carregando mágoa. Que você não consegue estar inteiro se está dividido pela raiva. Uma mulher chamada Conceição. Ela tinha 72 anos, câncer terminal, com dias contados que ninguém queria contar, me disse uma coisa que nunca esqueci. Uma coisa que mudou a forma como eu compreendo fé, ministério e presença. Ela pegou minha mão com os dedos já frios. Pegou com uma força que não deveria ter, como se a morte lhe tivesse emprestado força para dizer aquilo que precisava ser dito. Ela sussurrou: Padre Bezerra, você sabe qual é a diferença entre um padre que conhece Deus na cabeça e um que conhece no coração? Eu balancei a cabeça lentamente, esperando a resposta, sabendo que aquela resposta vinha de alguém que estava em limiar entre dois mundos. Ela respondeu com uma voz cada vez mais fraca, cada vez mais distante. O primeiro vem aqui e me diz que vou para o céu. Me promete um lugar lindinho lá em cima. O segundo senta aqui e me faz sentir que já estou lá. O segundo sabe que céu não é um lugar distante. Céu é paz. E paz é o que eu preciso agora, não de promessa sobre depois. Paz agora. Presença agora. Aquela frase me quebrou completamente. Porque eu tinha sido o primeiro por 20 anos. Pregando sobre céu como se fosse um prêmio pelo bom comportamento. Uma recompensa por ter sofrido direitinho aqui na terra. E agora, finalmente, estava tentando ser o segundo. Estava aprendendo, tarde demais para Conceição, mas talvez não tarde demais para as próximas pessoas, que religião não era sobre promessas futuras. Era sobre presença atual. Era sobre estar ali. Completamente. Sem distrações. Conceição morreu 3 dias depois. Quando ela fechou os olhos, eu estava segurando sua mão. E eu senti, não imaginei, mas realmente senti, como se um abraço levantasse. Como se 2 mãos invisíveis a recebessem. Como se aquele céu que ela tinha me dito que não precisava esperar, porque já estava ali, a viesse buscar. Meus pulmões sofreram danos permanentes. Isso ficou claro nos primeiros exames. Os médicos eram brutalmente claros sobre isso. Eu não podia mais correr. Nunca mais teria aquela capacidade. Ficar muito tempo de pé cansava meu corpo rapidamente. Muito mais rápido que uma pessoa normal. Minhas noites ainda tinham momentos de falta de ar, quando acordava suado e desorientado, como se estivesse caindo novamente. Como se aquela água nunca tivesse saído completamente dos meus pulmões. Mas aquele limite físico permanente, tornou-se uma bênção disfarçada. Porque me obrigou a desacelerar, a estar presente, a parar de confundir movimento com progresso.
A parar de acreditar que fazer mais coisas era melhor que fazer menos coisas com mais atenção. A compreender que às vezes, estar quieto é mais importante que estar fazendo algo. Que a inatividade não é preguiça. É contemplação. Comecei a escrever. Não artigos de denúncia que tentavam salvar o mundo sozinho. Reflexões. Pequenos textos sobre fé, sobre o que havia aprendido na água, sobre o que significa render-se. Sobre a diferença entre conhecimento e sabedoria. Sobre como você pode saber muita coisa e ainda assim entender nada. Padre Tomás foi o primeiro a ler. Ele chorou lendo. Não porque era bonito ou bem escrito, mas porque era honesto. Porque tinha sangue. Porque tinha cicatriz. Depois o bispo leu. Depois, devagar, começaram a circular entre os padres da diocese. Alguns padres me procuravam depois e diziam: Bezerra, eu li o que você escreveu sobre orgulho. Sobre como você estava tão certo que tinha certeza de que Deus tinha escolhido você para ser seu instrumento de justiça. Eu fui você por muitos anos. Eu ainda sou você, em muitos aspectos. Mas agora estou tentando mudar. Agora estou tentando deixar de estar certo e começar a estar humilde. E então a gente rezava junto. E naquele momento, no silêncio compartilhado de dois homens compreendendo suas fraquezas, suas necessidades, seus limites, algo verdadeiro acontecia. Algo que não era palavras. Era presença. Era reconhecimento. Era companhia. Uma coisa que ninguém fala sobre quem passou por um milagre é que você fica carregando uma responsabilidade estranha. Como se devesse estar à altura do que Deus fez por você. Como se cada ação precisasse justificar o fato de você estar vivo. Como se você devesse passar o resto da sua vida provando que merecia ser salvo. Como se você tivesse uma dívida espiritual que precisava ser paga com santidade. Levou tempo, muito tempo, para eu compreender que isso era apenas mais uma forma de orgulho. Que Deus não me salvou para que eu justificasse. Que Deus não me salvou para que eu pagasse uma dívida. Me salvou para que eu vivesse. Simplesmente vivesse. Sem culpa. Sem necessidade de estar à altura. Sem necessidade de provar nada. Apenas vivesse. Como uma criança que foi resgatada da água e agora pode brincar no parque sem sentir que precisa justificar o resgate. Meu relacionamento com minha avó mudou depois. Ela não precisava mais me avisar com aquele tom de preocupação nas palavras. Não precisava mais me implorar para que recuasse. Porque eu tinha ouvido todas as advertências em uma única vez. A advertência final, debaixo da água. Aquela água tinha sido o sermão mais poderoso que qualquer bispo jamais poderia ter pregado. Ela simplesmente me permitia ser seu neto agora. Preparava meu caldo verde nos domingos. Aquele caldo que eu nunca tinha tempo de apreciar quando estava sempre correndo. Sempre lutando. Sempre tentando salvar o mundo. Agora me permitia comer devagar. Apreciar. Sentir o calor da xícara nas mãos. Me contava histórias de quando eu era pequeno. De quando minha mãe, que morreu quando eu tinha 5 anos, estava viva. Como ela era. Como ela ria. Como ela rezava. De como ela tinha rezado para que eu seguisse um caminho reto. E como talvez, de alguma forma, aquele caminho reto tinha passado pela água. Tinha passado pelo fundo. Tinha passado pela morte. Porque às vezes, o caminho reto não é linear. Às vezes precisa descer para poder subir. E às vezes, quando assistíamos televisão juntos no final da tarde, quando o sol estava ficando laranja e a casa ficava dourada, ela apenas colocava sua cabeça no meu ombro. Sem palavras. Sem necessidade de palavras. Sem necessidade de resolver nada ou explicar nada. E eu compreendi que aquilo era mais valioso que qualquer conversa profunda que pudéssemos ter tido. Que presença sem palavras é a forma mais pura de amor. Que silêncio compartilhado é uma oração. Há 1 ano atrás, eu acordei em uma quarta-feira. Era bem cedo, sol ainda não tinha aparecido, as ruas ainda estavam vazias, e percebi que não tinha mais medo. Não medo da morte. Não medo de estar vivo. Não medo de ter cometido erros. Não medo de cometer novos erros. Não medo de falhar novamente. Não medo de decepcionar as pessoas que esperavam coisas de mim. Não medo do futuro. Não medo do passado. Apenas não tinha mais medo. Era como se a água tivesse lavado aquele medo completamente. Como se, ao morrer, eu tivesse deixado o medo lá embaixo, no fundo do rio, onde pertencia.
Aquela sensação foi tão estranha que levantei da cama. Não sabia se era real ou se era apenas um sonho que não tinha terminado ainda. Fui para a sacristia caminhando devagar. Acendi as velas uma a uma em frente à imagem de Nossa Senhora. A mesma imagem que eu tinha rogado vitória 21 meses antes. A mesma imagem diante da qual eu tinha gritado pedindo para que os inimigos fossem destruídos. A mesma imagem que eu tinha negligenciado na minha arrogância. A mesma imagem que tinha estado lá o tempo todo, esperando por mim. E desta vez, ao invés de pedir, apenas fiquei em silêncio. Porque já tinha aprendido que o silêncio era o lugar onde Deus falava de verdade. Que Deus não grita, não confronta, não força sua vontade. Apenas sussurra. E você precisa estar completamente quieto para ouvir. Precisa desligar todos os outros sons. Precisa deixar de tentar controlar. Precisa apenas estar ali. Aberto. Receptivo. Vazio. Lucas apareceu em minha porta na segunda-feira seguinte. Ele já tinha algum tempo que não vinha. Eu estava começando a me preocupar. Mas apareceu. Com sua esposa. E com um filho pequeno. O menino tinha uns 3 anos. Cabelo escuro. Olhos que piscavam com curiosidade. Com aquele espanto de quem está começando a descobrir o mundo. E Lucas disse, e sua voz tinha uma solenidade que eu nunca tinha ouvido nele: Padre, eu queria que você conhecesse meu filho. Queria que você o benzesse. E queria que você soubesse que dei um nome que significa luz que retorna. Eu o chamei Bezerra Luz. Porque quando a luz desapareceu, quando você desapareceu, eu pensei que nunca mais voltaria. Mas você voltou. E aquela luz que você trouxe comigo nunca mais se apagou. Eu senti meu coração parar. Literalmente parar. Como se, por um momento, todos os meus órgãos simplesmente pararam de funcionar. Como se a morte tivesse feito uma visita breve, visto que não era meu tempo, e depois saído. Um menino carregando meu nome. Um menino que existia porque um outro menino tinha acreditado que recuperação era possível. Porque um menino tinha visto um padre cair tão profundamente que deveria estar morto. E tinha levantado. Tinha sobrevivido. Tinha voltado. Abracei Lucas como nunca tinha abraçado ninguém. E chorei. Chorei tão profundamente que a igreja inteira pode ter ouvido meu choro. Chorei pela vida dele. Chorei pela vida do menino. Chorei pelo nome que ele tinha dado ao filho. Esse nome que significava que minha morte tinha significado algo. Que meu sofrimento tinha transformado uma vida. Chorei porque compreendi, naquele momento, que o milagre não tinha sido apenas minha ressurreição. Tinha sido a ressurreição de um menino que estava destinado a morrer nas ruas. A ressurreição de um sonho que parecia impossível. A ressurreição de uma esperança que tinha sido enterrada. Seu Jorge começou a trazer outras pessoas para a missa. Evangélicos que queriam ver o padre que tinha voltado do Rio. Espíritas curiosos. Ateus confusos que tinham ouvido falar do milagre e queriam investigar. Agnósticos curiosos que simplesmente queriam estar perto de algo que desafiava explicação. Gente que vinha por curiosidade. Porque seu Jorge tinha espalhado a história do milagre na ribanceira. Nas comunidades de pescadores. Nas rádios comunitárias. Nas rodas de conversa. E as pessoas queriam conhecer o padre que tinha sido jogado no rio e tinha voltado. No começo, eu não gostava disso. Me sentia exposto. Como se meu milagre tivesse se tornado uma atração. Uma curiosidade. Uma coisa a ser observada. Mas depois compreendi, lentamente, mas compreendi. Porque aquelas pessoas não estavam vindo por mim. Não estava vindo para conhecer o padre famoso. Estavam vindo porque alguém tinha dito que até mesmo no fundo do rio, Deus não abandona você. Que mesmo quando você pensa que está sozinho, que está perdido, que está destinado a desaparecer, você não está. Há sempre uma possibilidade de resgate. Há sempre um seu Jorge. Há sempre uma luz branca. Há sempre braços que a vão pegar. E aquela mensagem, que você nunca está realmente sozinho, que há sempre uma possibilidade de resgate, que a morte não é o fim porque antes da morte é o milagre, era mais importante que qualquer coisa que eu pudesse sentir sobre privacidade. Era mais importante que minha vontade de manter minha história privada. Porque aquela história não era mais minha. Era de todos aqueles que tinham uma corrente presa ao pé. Era de todos aqueles que tinham entrado na água. Era de todos aqueles que precisavam saber que era possível sair.
Uma noite, recebi uma ligação. Era um dos delegados que tinha me interrogado no hospital. Um dos 3 que tinha tentado me matar. Ele respirava pesadamente, como se tivesse corrido para fazer aquela ligação, ou como se tivesse levado anos para encontrar coragem. Ele disse: "Padre, eu deixei a polícia. Aquele trabalho tinha começado a comer minha alma. Cada dia que acordava em uniforme, eu pensava em você, em seus pulmões, em como você ainda estava vivo. Eu tinha ido trabalhar em uma ONG que defende direitos humanos, que trabalha para ajudar vítimas de violência policial. E li seus textos sobre redenção, sobre como um homem que quase morria pela mão da lei poderia ainda acreditar em redenção para aqueles que tentaram matá-lo. Eu não sabia o que dizer. Meu coração acelerou. Minha mente começou a pensar em respostas possíveis. Mas então me lembrei da água. Lembrei de quando desisti de tentar controlar as coisas. Então apenas disse: que Deus te abençoe, que Deus te guie, e que você encontre paz no trabalho que agora faz. E desliguei e chorei. Chorei porque aquilo, era real. A transformação não era teórica. Não era uma metáfora bonita que eu usava em meus sermões para fazer as pessoas se sentirem melhor. Pessoas estavam realmente mudando. E não porque eu as tinha forçado a mudar, mas porque quando você passa por um milagre de verdade, todos ao seu redor sentem aquilo. É como um campo magnético. Invisível, mas absolutamente real. Meu bispo me chamou novamente. Desta vez, não em seu escritório formal. Foi na sacristia. No mesmo lugar onde eu tinha gritado orações de raiva. No mesmo lugar onde agora eu silenciava em oração de paz. Ele simplesmente disse: "Bezerra, eu queria que você soubesse que você se tornou o padre que sempre deveria ter sido. Você finalmente compreendeu que santidade não é sobre estar certo. É sobre estar presente. Que santidade não é sobre ter poder. É sobre ter entrega. Que santidade não é sobre transformar o mundo. É sobre ser transformado pelo mundo e deixar essa transformação nos tocar." E não disse mais nada. Apenas me abriu os braços. E nós nos abraçamos. 2 homens velhos abraçados na sacristia. Sem palavras. Porque as palavras tinham perdido sua função. Havia apenas abraço. Havia apenas presença. Havia apenas 2 padres compreendendo que o peso que ambos carregávamos, o peso da responsabilidade, do desejo de estar certo, da necessidade de salvar o mundo, tinha finalmente se transformado em leveza. Em liberdade. Em paz. A corrente continua pendurada. Mas agora uma placa pequena embaixo dela. Uma placa que eu pedi para que colocassem. Que o bispo aprovou sem hesitação. A placa diz apenas: rendição. Não milagre. Não salvação. Não redenção. Não esperança. Não fé. Apenas rendição. Porque compreendi que aqueles conceitos, milagre, salvação e redenção, são exatamente a mesma coisa. São facetas diferentes da mesma realidade. Quando você cede, Deus aparece. Quando você para de lutar, a luta para. Quando você abre as mãos que estavam fechadas em punhos, elas ficam livres para receber. E receber é a coisa mais importante que você pode aprender a fazer nesta vida. Há algo que ninguém te prepara quando você passa por um milagre. É a responsabilidade silenciosa de viver à altura daquilo. Não à altura de uma expectativa externa, mas à altura da verdade que você experimentou. Depois que voltei do Rio, comecei a receber cartas. Pessoas de todo o Brasil. Alguns católicos, outros não. Alguns acreditavam em milagre, outros achavam que era coincidência. Mas todos tinham uma coisa em comum: tinham passado por um fundo de poço. E queriam saber como eu tinha saído de lá. Eu respondia todas as cartas. Não com respostas fáceis, mas com histórias. Histórias de como o silêncio tinha falado mais que qualquer palavra que eu poderia ter gritado. Histórias de como a rendição tinha sido mais poderosa que qualquer luta. Uma mulher me escreveu contando que tinha planejado suicídio, que tinha lido minha história, que tinha decidido, naquela noite, não fazer isso, que tinha ao invés disso ajoelhado ao lado de sua cama e simplesmente chorado, e que aquele choro tinha salvo. Eu li aquela carta 17 vezes. Porque se um milagre comigo tinha gerado um milagre em outra pessoa,
então talvez minha morte no rio tivesse servido para algo. Comecei a fazer retiros espirituais. Pequenos grupos. Pessoas que vinham de cidades distantes. Eu não pregava. Apenas compartilhava. Contava a história devagar. Permitia que as pessoas sentissem o frio da água, o peso da corrente, a desistência completa. E então, e isso era sempre a parte mais poderosa, eu contava o momento em que a corrente se partiu. E pessoas choravam. Não porque era uma boa história, mas porque reconheciam a si mesmas na história. Porque cada um deles tinha sua própria corrente, sua própria água, seu próprio fundo de poço. Um homem veio a um desses retiros. Ele era advogado, trabalhava em direito corporativo, ganhava muito dinheiro, mas tinha perdido sua filha em um acidente de carro 5 anos antes. Ele tinha vivido aqueles 5 anos em raiva. Raiva com Deus. Raiva com o motorista que tinha causado o acidente. Raiva consigo mesmo por não ter sido capaz de salvá-la. Quando terminou meu relato, ele se ajoelhou. Literalmente ajoelhou no chão da capela. E disse: Padre, eu não consigo soltar minha raiva. Minha raiva é a única coisa que me mantém conectado com ela. Eu me ajoelhei também. E respondi: Seu nome é? Ele disse: Roberto. Eu disse: Roberto, sua filha não está na raiva. Sua filha está no amor. E enquanto você não soltar a raiva, você não consegue abraçar o amor que ainda existe. Ele foi embora naquela noite transformado. Não porque eu tinha dito algo revolucionário, mas porque ele tinha finalmente permitido que alguém o dissesse. Porque ele tinha ouvido de um homem que também tinha perdido tudo que talvez, apenas talvez, a perda não fosse o fim. Que talvez pudesse ser um começo. Meses depois, recebi uma mensagem dele. Tinha criado uma fundação, em nome de sua filha, para ajudar famílias de vítimas de acidentes de trânsito. Ele escreveu: Bezerra, você me ensinou que luta não é sempre confrontação. Às vezes, luta é transformação. Minha filha tinha sonhos. Eu estou vivendo aqueles sonhos por ela agora. E pela primeira vez em 5 anos, consigo sentir alegria sem culpa. Eu li aquela mensagem e entendi que aquilo era mais que um feedback. Era uma prova. Uma prova de que milagre não termina em uma pessoa. Se propaga. Essa é a coisa sobre milagre que ninguém fala. Não é apenas sobre você. É sobre uma onda de transformação que se propaga. É como jogar uma pedra em um lago. Você vê o primeiro círculo, mas há círculos e círculos se espalhando para lugares que você nunca vai ver. Há pessoas sendo transformadas por histórias de transformação que ouviram. Há vidas mudando porque alguém testemunhou que mudança é possível. Recebi uma convocação do Vaticano. Isso mesmo. Uma carta do Vaticano, pedindo para que eu viesse testemunhar meu milagre para uma comissão de investigação. Porque havia padres no Vaticano que queriam investigar se aquilo tinha sido realmente um milagre. Se havia explicação científica. Se havia testemunhas. Se havia documentação. Eles não estavam sendo céticos. Estavam sendo cuidadosos. Porque o Vaticano compreende que nem todo evento inexplicável é milagre. Às vezes é coincidência. Às vezes é sorte. Mas raramente, muito raramente, é intervenção divina. Fui. Levei seu Jorge comigo. Levei os médicos que tinham tratado meu caso. Levei a corrente. E fiquei de pé diante de cardeais, homens de 70, 80 anos, e contei a história de novo. Mas dessa vez, não como um relato pessoal. Como um testemunho de fé. Quando terminei, um cardeal perguntou: Padre Bezerra, o que você acredita que foi aquilo que o salvou? Eu respondi: Eminência, eu acredito que foi o momento em que eu parei de acreditar que merecia ser salvo. Porque nesse momento, deixei de estar no caminho da salvação. Porque a salvação não vem para quem a merece. Vem para quem a recebe com as mãos abertas. O Vaticano investigou por 2 anos. Conversaram com seu Jorge. Conversaram com os médicos. Conversaram com meu bispo. Conversaram comigo repetidamente. E no final, declararam um milagre. Não porque conseguissem explicá-lo, mas porque reconheceram que há coisas que não podem ser explicadas. Apenas testemunhadas. Apenas acreditadas.
E quando você junta testemunhas suficientes dizendo a mesma coisa, que viram o impossível acontecer, então você tem que aceitar que o impossível existe. Que está ali. Real. Concreto. Há um padrão que comecei a notar em todas as pessoas que passam por transformação genuína. Elas param de contar histórias de vitória. Começam a contar histórias de derrota. Porque compreenderam que não é a vitória que muda as pessoas. É a derrota. É aquele momento em que você cai tão fundo que não há mais para onde cair. É ali, naquele fundo, que Deus trabalha. Porque apenas quando você não tem mais nada, nem esperança, nem força, nem razão, é que você deixa de tentar controlar sua salvação. Eu parei de pregar sermões sobre como vencer na vida. Comecei a pregar sobre como perder na vida. Porque perder é o caminho para ganhar. Perder seu ego. Perder suas certezas. Perder sua necessidade de estar certo. E quando você perde tudo aquilo, você ganha o único que realmente importa: a paz. A paz que passa qualquer compreensão. A paz que não faz sentido racional. A paz que apenas existe quando você para de lutar contra a realidade. Meus sermões ficaram mais vazios de palavras, mais cheios de silêncio. Começava a falar e depois ficava quieto. Deixava as pessoas com o silêncio. E naquela quietude, algo acontecia. Algo que não era intelectual. Era visceral. As pessoas choram em silêncio. Pessoas que nunca tinham chorado na igreja começaram a chorar. Porque o silêncio era honesto. E honestidade é rara demais para não ser notada. Um bispo visitou nossa paróquia. Ele era jovem. 35 anos. Cheio de energia. Cheio de planos para reformar a igreja. Reforma aqui. Modernização ali. Novas formas de se comunicar com o povo. Novas estruturas de poder. Ele tinha uma agenda e tinha convicção de que aquela agenda era divina. Ele ouviu meu relato e depois me levou para um canto. Ele disse: Padre Bezerra, eu tenho medo de ficar como você. De perder meu impulso. De virar morno. Porque esse mundo precisa de gente que luta. Eu olhei nos olhos e disse: Eminência, há uma diferença entre lutar e estar em guerra. Guerra exaure. Luta sustenta. Quando você está em guerra, você está brigando contra alguém. Quando você está lutando, está apenas caminhando contra a corrente do mundo. E isso, você consegue fazer com paz no coração. Guerra precisa de inimigos. Luta precisa apenas de direção. Ele não compreendeu naquele dia. Mas anos depois, recebi uma carta dele. Ele havia passado pela sua própria água. Não literal. Mas havia descoberto que sua agenda de reformas tinha destruído relacionamentos. Que seu impulso tinha ferido padres mais velhos. Que sua energia tinha cegado. E quando finalmente parou de lutar e começou a apenas servir, tudo mudou. Ele escreveu que tinha retirado metade de suas reformas. Que tinha pedido desculpas para os padres que tinha ferido. Que tinha começado a escutar mais do que falar. E que a igreja, a mesma igreja que ele queria reformar, tinha começado a se transformar naturalmente, sem que ele tivesse que forçar nada. Comecei a trabalhar com prisioneiros. Isso começou de forma não planejada. Um dos policiais que tinha me levado para o Rio, um deles, saiu da cadeia depois de cumprir pena. Ele me procurou. Veio até a igreja. Entrou na sacristia com os olhos vazios. Ele disse: Padre, eu matei um homem. Literalmente o matei. E agora tenho que viver com isso. Você compreende? Eu respondi: sim, eu compreendo. Porque de certa forma, eu também matei alguém. Matei a mim mesmo. E tive que aprender a viver com isso. Então talvez possamos aprender juntos que morte não é sempre o fim. Às vezes é apenas uma transformação. Aquele homem começou a vir à missa. E depois outros prisioneiros começaram a vir. Amigos dele. Conhecidos. E eu comecei a passar horas na cadeia. Não pregando. Apenas sentando com eles. Permitindo que contassem suas histórias. E descobri que a coisa mais poderosa que você pode fazer por alguém que sente que é irrecuperável é simplesmente estar presente. Apenas isso. Sua presença diz: você ainda importa. Você ainda é humano. Você ainda pode mudar. Você ainda é digno de ser amado. Um daqueles prisioneiros, chamava-se Marcelo, saiu da cadeia e começou a trabalhar na paróquia. Limpando.
consertando coisas. Tarefa simples. Mas ele fazia com cuidado que era quase religioso. Um dia eu perguntei: Marcelo, por que você trabalha com tanta dedicação? Ele respondeu: Padre, porque pela primeira vez em 32 anos, alguém me mostrou que eu ainda tenho valor. Então estou tentando provar que aquela pessoa estava certa. Estou tentando viver de um jeito que meu trabalho aqui justifique sua aposta em mim. Marcelo se tornou um dos homens mais queridos da paróquia. Pessoas que vinham para a confissão pediam por ele. Porque havia algo nele, uma verdade sem disfarce, que fazia as pessoas se sentirem seguras para ser honestas. Porque ele conhecia o fundo de poço. E podia olhar nos olhos de alguém que estava naquele fundo e dizer com certeza: eu também estive ali. E olha para mim agora. Há 2 anos, recebi uma visita do jornalista. Sim, aquele jornalista. O mesmo que eu tinha marcado encontro na manhã que fui jogado no rio. Ele tinha desistido de ser jornalista investigativo. Tinha se tornado professor. Ensinava comunicação em uma universidade. Ele veio à igreja procurando por mim. Quando nos abraçamos, ambos choramos. Ele disse: Bezerra, por muito tempo odiei você. Porque você desapareceu. Porque nosso encontro não aconteceu. Porque senti que havia perdido a maior história de minha carreira. A história que me tornaria famoso. A história que me mudaria de vida. Eu o escutei completamente. E depois respondi: você não perdeu a maior história. Você estava apenas começando a compreender qual era a verdade. Porque a verdade não é o que você esperava. A verdade é muito mais estranha. Muito mais profunda. Muito mais transformadora. Ele passou a tarde inteira comigo. E ouviu a história novamente. Mas dessa vez, não como um jornalista. Como um homem. Como um padre. Como um colega no mistério de estar vivo. E no final, ele disse: Bezerra, eu quero escrever sobre você. Não como uma denúncia. Como um testemunho. Eu disse: não. Porque não é sobre mim. É sobre todos aqueles que estão na água. Todos aqueles que pensam que estão presos. Todos aqueles que acreditam que sua pior decisão é sua sentença final. Escreva sobre eles. Escreva para eles. Ele escreveu um livro. Não era sobre mim. Era sobre transformação. Era sobre rendição. Era sobre como as pessoas mais prisioneiras do mundo são aquelas que acreditam que precisam estar certas. O livro foi lido por milhares de pessoas. E não porque era uma boa história, mas porque era verdade. Porque havia dor e esperança misturadas em cada página. Porque o leitor sentia que estava sendo falado diretamente. Recebi cartas de prisioneiros que tinham lido o livro. De mulheres que tinham deixado relacionamentos abusivos porque compreenderam que a corrente que as prendia era o medo. De homens que tinham deixado empregos que os escravizavam porque finalmente compreenderam que ninguém pode ter você preso se você não concordar em estar preso. De crianças que tinham compreendido que o trauma de seus pais não precisava ser seu trauma. De adolescentes que tinham compreendido que seu presente não é seu futuro. Aquelas cartas vinham com histórias. Histórias de pessoas que tinham morrido da mesma forma que eu tinha morrido. Que tinham desistido. Que tinham se rendido. E que tinham descoberto que o outro lado da rendição não era a morte. Era a vida. Era a ressurreição. A vida continua. Continua com suas tragédias. Continua com suas injustiças. Continua com seus sofrimentos. Mas há algo diferente em mim. Há uma paz que não depende de circunstâncias externas. Há uma fé que não depende de provas. Há um conhecimento, não intelectual, mas visceral, de que quando você cede, algo maior que você aparece. E aquele algo não é fantasia. Não é delírio. É a realidade que existe quando você para de lutar contra ela. 3 meses atrás, visitei o local onde fui jogado. A ponte. O rio. Eu estava sozinho. Tinha pedido para seu Jorge não vir. Para o bispo não vir. Para ninguém vir. Apenas eu e o rio que quase me matou. Fiquei ali por horas. Ao amanhecer. Ao meio-dia. Ao anoitecer. E observei a água passar. Observei o fluxo. Observei como aquela água continuava se movendo, indiferente ao meu sofrimento. Indiferente ao milagre que tinha acontecido ali. E não senti raiva. Senti gratidão.
Porque aquele rio me ensinou mais sobre fé do que qualquer seminário jamais poderia ter ensinado. Porque aquele rio me matou. E quando você morre, de verdade, não metaforicamente, você aprende certas coisas que ninguém que permanece vivo consegue aprender. Quando terminei de estar ali, coloquei uma flor na água. Uma flor branca. Pela minha avó. Por Lucas. Por Maria. Por todos aqueles que eu tinha ferido com meu orgulho. Por todos aqueles que eu tinha ignorado com minha certeza. A flor flutuou. E desapareceu na corrente. Assim como meu ódio tinha desaparecido. Assim como minha certeza tinha desaparecido. Assim como meu ego tinha desaparecido. Assim como meu medo tinha desaparecido. E no lugar deles havia apenas paz. Hoje, quando acordo de manhã, a primeira coisa que faço é respirar. Conscientemente. Lentamente. Porque durante 20 minutos, não respirei. E agora cada respiração é um presente. Meus pulmões ainda reclamam às vezes. Noites ainda vêm em que acordo assustado. Em que sinto a água nos meus pulmões. Em que acordo sufocando. Mas aquilo não me define mais. Aquilo apenas me lembra. Me lembra de que estou vivo. Me lembra de que cada respiração é um milagre que eu costumava considerar óbvio. Padre Tomás está idoso agora. Tem 81 anos. O cabelo já é completamente branco. As mãos tremem quando ele segura um cálice. Mas os olhos, aqueles olhos continuam jovens. Ele continua no centro de acolhimento. Mas agora é mais para observar do que para trabalhar. Jovens padres o ajudam. E eu, às vezes, passo lá e sento com ele. E nós falamos sobre nossas vidas. Sobre nossos erros. Sobre nossas transformações. Sobre aquele dia em que ele pediu para eu recuar e eu não ouvi. E sobre como, de alguma forma, aquele meu não ouvir tinha acabado sendo exatamente o que eu precisava para finalmente ouvir. E ele me diz: Bezerra, você sabe qual é a verdade que levei 81 anos para compreender? É que Deus não quer seus melhores esforços. Seus músculos. Seu trabalho duro. Sua determinação. Deus quer sua rendição. Porque quando você se rende, você abre espaço para que Deus entre. E quando Deus entra, coisas verdadeiras acontecem. A corrente ainda está pendurada. Mas agora, mais pessoas a tocam. Turistas. Padres. Bispos. Pessoas que vêm de longe apenas para tocar aquela corrente e se perguntar se também podem ser livres. E eu deixo que toquem. Porque aquela corrente não me pertence mais. Nunca me pertenceu. Pertence a todos aqueles que precisam de uma prova tangível de que impossível não é impossível. É apenas não tentado ainda da forma correta. Porque a forma correta não é nunca tentar. É tentar e fracassar. É desistir. É morrer. E depois, e aqui está o segredo, esperar que algo te ressuscite. Recebi um convite há alguns meses. Para dar palestras internacionalmente. Sobre fé. Sobre transformação. Sobre milagre. Para viajar pelo mundo contando minha história. Para me tornar famoso. Para finalmente ter a posição que eu sempre quis. E por um momento, apenas um momento, fiquei tentado. Porque o orgulho nunca morre completamente. Ele apenas fica quieto. À espera. Mas depois pensei. E recusei. Porque compreendi que meu trabalho não é ser conhecido. Meu trabalho é ser presente. Com a pessoa ao meu lado. Com o preso que precisa saber que ainda é humano. Com o viúvo que precisa saber que a raiva não é a forma de honrar o que se foi. Com o jovem padre que está começando sua fase acreditando que certeza é fé. Com a mãe que perdeu um filho e pensa que nunca vai parar de sofrer. Com o homem que falhou tantas vezes que está pronto para desistir. Meu trabalho é estar lá. Naquele momento específico. Quando ninguém mais está. Há um último lugar que preciso mencionar. É um jardim pequeno atrás da igreja. Padre Tomás começou aquele jardim há décadas. Antes de mim chegar. Antes de eu quase morrer. Ele planta flores ali. Girassóis principalmente. Porque girassol é a flor que segue o sol. Que sempre se move em direção à luz. E toda vez que um girassol floresce, ele coloca uma placa com o nome de alguém que transformou sua vida. Há girassóis ali com nomes de pessoas que nunca conheci. Pessoas que foram ajudadas por pessoas que eu ajudei.
Pessoas que foram curadas por pessoas que eu curei. E aquele jardim, é a prova de que milagre não é um evento. É um processo. É uma propagação. É uma onda que começa em um lugar e se espalha para onde você nunca consegue rastrear. Há um girassol ali com meu nome. Padre Tomás o plantou sem me dizer. Quando descobri, chorei. Porque compreendi que ele tinha colocado meu nome ali não porque eu tenho uma história dramática, mas porque minha história tinha gerado outras histórias. Porque minha morte tinha resultado em vida. Porque minha rendição tinha resultado em poder. E porque, de alguma forma, meu fracasso tinha se tornado a semente de sucessos que nem posso contar. Então, aqui está. Esta é minha história. Esta é a história de um padre que desceu tão fundo quanto possível. Que morreu debaixo da água enquanto ainda respirava. Que foi ressuscitado não por medida humana, mas por algo que a medicina não consegue explicar. Que aprendeu que justiça divina não é sobre punição. É sobre transformação. Que compreendeu que fé não é certeza. É confiança. É saber que quando você cai, há braços que o pegam. Mesmo que não consiga vê-los. Mesmo que desconfie deles. Mesmo que acredite que não existem. Mas talvez a verdade mais importante, a verdade que eu gostaria de deixar com você, é essa. Você não precisa morrer no rio para compreender isto. Você não precisa passar por um milagre literal. Você não precisa ser um padre que quebrou votos para finalmente compreender que votos não são cadeias. Pode ser uma conversa difícil que muda tudo. Pode ser uma doença que reposiciona sua vida. Pode ser um fracasso que finalmente te tira do palco falso em que estava vivendo. Pode ser um divórcio que te destrói e depois te reconstrói melhor. Pode ser uma perda que te quebra e depois te torna inteiro. Pode ser simplesmente um dia em que você acordou e compreendeu que vinha lutando contra a vida inteira errado. E naquele dia, você rendeu. E quando rendeu, tudo mudou. Então deixe-me perguntar a você, não como padre, mas como um homem que foi morto e ressuscitado, qual é a corrente que você está carregando? Qual é o peso que te prende? Qual é a certeza que te cega? Qual é a raiva que te define? Qual é o orgulho que te isola? Qual é a luta que te exaure? E se você pudesse, neste exato momento, simplesmente soltar tudo aquilo, não porque conseguisse encontrar uma solução, mas apenas porque desistisse de lutar, será que você teria coragem? Será que você deixaria que Deus fizesse o que você nunca conseguiu fazer sozinho? Porque eu fiz. E minha vida inteira foi transformada não quando comecei a lutar melhor, mas quando aprendi, debaixo da água, a não lutar mais. E talvez, apenas talvez, você também consiga aprender aquilo sem precisar entrar na água. Se você pudesse descrever a sua busca por algo maior em apenas uma palavra, qual seria? Será que seria luta? Será que seria fé? Será que seria esperança? Ou será que seria a palavra que eu descobri, naquela água escura, no fundo do rio que quase me matou? Será que seria rendição?